Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui dando continuidade à nossa série de aulas de progressões aritméticas e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre a soma dos termos da PA. Bom, a soma dos termos da progressão aritmética é dada basicamente pelo termo médio vezes o número de termos. E o termo médio que a gente sabe que a gente calcula fazendo a soma dos extremos dividido por 2 e multiplica pelo número de termos. Bom, mas é bastante interessante que a gente possa entender o que está acontecendo por trás dessa equaçãozinha de soma. Por que é o termo médio aqui? O que acontece fisicamente falando? Tá? Então, olha só. Por que eu preciso multiplicar aqui o termo médio pelo número de termos? Bom, a gente parte da premissa da PA aqui. O que sobra de um lado, falta do outro. Vamos observar aqui. Tá? Nós temos aqui a nossa PA de 5 termos, tá? E nós vamos analisar aqui rapidamente. O nosso termo médio está aqui, que é o nosso 6, tá? Como é uma progressão aritmética com um número ímpar de termos, nós temos um termo médio bem definido aqui. À direita do nosso termo médio, nós vamos somar razões. E à esquerda nós vamos subtrair razões para gerar os próximos termos, certo? Então, olha só. Qual é a razão dessa progressão? 2, 4, 6, 8, 10. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2. Então, essa razão aqui, de 6 para 8, nós temos mais 2. Agora, aqui, de 6 até o 10, nós vamos ter o quê? A razão 2 daqui, do 6 para o 8, e a razão 2 do 6 para o 10. Então, a gente vai ter duas vezes a razão, certo? Que vai ser mais 4, ok? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Então, do 6 para o 4, nós vamos ter menos 2, certo? É a razão na volta que a gente está subtraindo. E do 6 para o 2, nós vamos tirar o 2 que já foi para o 4, mais esse 2 para cá. Então, nós vamos ficar com menos 4. Então, olha só. A premissa que a gente diz, né, que o que sobra de um lado falta do outro, está bem escancarado aqui. Repara, se a gente pegar esse mais 2 excedente que a gente tem aqui e passar para cá nesse 2 que está faltando aqui. E nós vamos pegar esse 4 que está sobrando aqui e nós vamos colocar nesse menos 4 aqui. Como que vai ficar essa nossa progressão? 4 unidades que nós tiramos do 10 e passamos para cá, vai ficar 4 mais o 2, que vai ficar 6. Agora, nesse daqui, essas duas unidades que a gente tem sobrando aqui, a gente vai tirar do 8 e vai passar para cá, vai ficar 4 mais 2, 6. O 6 não muda, continua. Esse 8 perdeu 2 unidades, então ele virou um 6. Esse 10 perdeu 4 unidades e, portanto, ele virou um 6 também. Então, olha só, nós transformamos isso nisso. Se a gente fosse somar isso daqui, tá? O primeiro ali, se a gente fosse somar todos esses, vamos somar aqui, como é que vai ficar? Somando esses daqui, nós vamos ficar com 4 mais 2, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, mais 10, 30. Agora, nesse outro caso aqui, como é que vai ficar? 6, 6, 6, 6, 6. A gente tem 5 elementos 6, então vai ficar 5 vezes 6, que vai ficar 30. Reparem, né? O valor deu exatamente igual. Era para dar isso? Claro, tá? Isso comprova que a nossa teoria está certa. O que sobra de um lado, falta do outro. Passando essas razões excedentes à direita do nosso termo médio, para a parte onde está faltando razões, nós conseguimos equilibrar essa nossa progressão de forma a ter termos exatamente iguais ao nosso termo médio. E tendo esses termos exatamente iguais ao termo médio, nós podemos simplesmente utilizar a fórmula termo médio
vezes o número de razões, que foi o que a gente fez aqui. Quem é o termo médio? É 6, vezes o número de razões, que é, desculpa, o número de termos, que é 5. 5 vezes 6, 30. Se a gente fosse utilizar a fórmula direto ali, como é que ficaria? A1 mais a n sobre 2 vezes n. Como é que vai ficar? Quem que é o nosso A1? Nosso A1 vale 2. Quem que é o nosso AN? O AN é o último, né? É o 10. Então, nós vamos ficar com a nossa soma seria 2 mais 10 dividido por 2 vezes 5. 2 mais 10, 12. 12 sobre 2 vezes 5. E 12 sobre 2 vale 6. 6 vezes 5, que vale 30 também. É exatamente igual ao que a gente tinha chegado antes, certo? Então é isso que acontece quando a gente está calculando somas de progressões aritméticas. Basicamente, nós estamos alocando o que falta de um lado com o que sobra do outro, certo? Então é bastante simples essa formulinha da soma. Espero que vocês tenham entendido e gostaria de agradecer a audiência. Vamos agora resolver alguns exercícios de progressões aritméticas. Lembrando que vocês podem nos visitar no nosso site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!